A alocação dos fundos de investimento locais em ações está em queda desde 2021 e hoje atinge 7,6%, o menor patamar dos últimos 20 anos. Esse gráfico nos mostra que o AUM, ou seja, o tamanho da indústria de fundos locais no Brasil, é de 7,3 trilhões de reais hoje. Esse montante considera fundos multimercado, fundos de ações, renda fixa, fundos de previdência, FIIs, FDICs, ETFs e todos os tipos de fundo locais. E quando estamos falando da alocação desses fundos em ações, eles estão no menor patamar da sua história, ainda menor que 2015 e 2016, que foi a pior recessão econômica de todas essas décadas. Porém, hoje temos um cenário bem diferente. E nesse vídeo vamos explorar onde os fundos estão alocando a maior parte do dinheiro e como essa e outras distorções estão acontecendo no mercado brasileiro e como podemos tirar proveito disso e lucrar com o próximo movimento do ciclo econômico. Então, primeiro, vamos mostrar como a indústria de fundos está alocada e como foi a captação dos diversos tipos de fundos nos últimos anos. A captação líquida dos fundos de ações, ou seja, quanto os investidores aplicaram, subtraído do quanto eles resgataram nos fundos de ações, está negativa desde 2022, somando uma saída de quase 100 bilhões de reais desde então. E o cenário é pior ainda para os fundos de multimercado, que sofreram um volume de resgate exorbitante nos últimos anos, desde 2022, que soma uma saída de quase 700 bilhões de reais em pouco mais de 3 anos. Isso fez com que o AUM dos fundos de ações e dos fundos multimercado, notavelmente os tipos de fundos que mais alocam em ações, venham caindo desde o final de 2020, em comparação com o montante do total da indústria de fundos, saindo de uma proporção de 10,1% para 6% nos fundos de ações e de 23,3% para 15% nos fundos multimercado. Então, para onde está indo esse dinheiro? Temos algumas formas de olhar isso. Primeiro, pela captação líquida dos outros tipos de fundos. Os dois principais tipos de fundos que identificamos que tiveram as maiores captações líquidas nos últimos anos foram os fundos de renda fixa, acumulando mais de 490 bilhões de reais desde 2021, e os FDICs, os fundos de investimento em direitos creditórios, que também é uma modalidade que podemos considerar como renda fixa e que acumularam mais de 350 bilhões de reais desde 2021. E esse fluxo de capital também pode ser visto de uma segunda forma, olhando o que a indústria de fundos como um todo está comprando nos últimos anos. Começando então pelas debêntures. Esse gráfico nos indica que a proporção de alocação em debêntures vem subindo de forma muito expressiva desde 2021. Está na máxima histórica de 9,3%, muito acima do observado dos últimos 20 anos. Já as letras financeiras, que são basicamente debêntures de bancos, representam 8,9% hoje, com crescimento elevado desde 2021, enquanto que para os títulos públicos a alocação está próximo da média histórica em 67,1%. Agora, o dado que mais impressiona nessa história toda é a alocação dos fundos se considerarmos todos os títulos de renda fixa privados, ou seja, somando a alocação dos fundos em debêntures, CDBs, notas promissórias, CCBs, letras financeiras e direitos creditórios, e obviamente, desconsiderando aqui os títulos públicos, vemos que nesse conjunto de crédito privado, a alocação está batendo 26,8%, a maior proporção da história em crédito privado, com crescimento ano após ano desde 2021. Então, qual foi a principal razão para esse fluxo de capital migrar de fundos e ativos de renda variável para fundos e classes de ativos de renda fixa, de uma forma que nunca foi vista antes nas últimas décadas? E a resposta é a taxa de juros real em patamares que também não foi vista nas últimas décadas. E nos últimos anos, a taxa de juros real brasileira vem sendo muito alta e hoje atinge mais de 10%. A última vez que vimos esse nível foi há 20 anos atrás, e está tão alta que temos literalmente a maior taxa de juros real do mundo entre as economias mais relevantes do mundo hoje. E isso está causando diversas distorções no mercado. Vemos como nesse cenário a bolsa se encontra com valuation abaixo da sua média justamente desde 2021, quando se iniciou a grande rotação de capital de renda variável para a renda fixa. Hoje, o Ibovespa negocia a um preço sobre lucro de 9,5 vezes, que é 20% abaixo da média dos últimos 20 anos. E se olharmos o valuation das small caps, é mais impressionante ainda. Elas estão negociando a 9,8 vezes preço sobre lucro futuro, o que é 50% abaixo da média histórica.
Lembrando que as small caps são as empresas aqui de menor capitalização de mercado, as empresas que não estão inclusas no índice Ibovespa. E como vocês que nos acompanham já sabem, vemos que os juros devem cair em breve por diversos motivos que já explicamos em outros vídeos. Essa aqui é a projeção da taxa Selic e no relatório Focus, que é basicamente o consenso aqui dos economistas de mercado em qual vai ser a taxa de juros para os próximos anos. E é basicamente isso que acontece quando os juros caem. Tem uma correlação negativa fortíssima com a proporção de alocação em ações pelos fundos locais. Podemos ver em diversos períodos que os juros caiu e a alocação em ações aumentou, e acreditamos que isso deve ocorrer novamente, o que representaria uma grande rotação de capital da renda fixa para a renda variável, em um fluxo com potencial altíssimo de iniciar um novo bull market no Brasil. E isso é a verdadeira explicação por trás dos fluxos de capitais que levam tempo para se desenrolar nos mercados. Então, se esse conteúdo te entregou valor e você acredita em nossa missão de levar análises de nível institucional para que mais pessoas possam se tornar lucrativas no mercado, se inscreva, dê um like, que nos ajuda a ajudar vocês a lucrar cada vez mais com os mercados globais.